Olá, queridos, bom dia. Eu te convido nessa manhã a dar continuidade ao nosso curso sobre o luto. Você que tem acompanhado, nós estamos na terceira aula. Nós falamos na primeira, sobre o que é luto. Nós falamos na segunda, falamos sobre negação e sobre raiva. E hoje nós vamos falar, nessa manhã, sobre negociação e sobre depressão. Vamos lá? Nós vimos que o luto é um processo necessário à cura. Quem perde passa por luto e não necessariamente está relacionado à morte. Sempre quando nós perdemos algo que tem valor afetivo para nós passamos por luto. Então nós temos aprendido que o luto tem 5 fases. E se você quer viver um luto sadio, você precisa respeitar e passar por cada uma fase dessa. Primeiro vem a negação, que é o primeiro impacto. Depois vem a raiva, que é uma explosão de sentimentos e de questionamento. E agora nós vamos para a barganha, negociação. Você sabia que essa fase existe? A palavra mais comum, a frase mais comum nesse quadro, nessa fase é "e se?". A pessoa ela começa a barganhar, a se questionar. E se tivesse acontecido de forma diferente? E se eu tivesse feito de forma diferente? E se a pessoa não tivesse feito dessa forma? E se tivesse isso? E se tivesse aquilo? E nós começamos a negociar com nós mesmos, com a pessoa ou com algo que perdeu como emprego. Será que se eu tivesse trabalhado mais? E se meu chefe fosse mais compreensivo? E se eu não tivesse faltado? E a pessoa começa a negociar até mesmo com Deus. E se Deus não tivesse permitido? E aí começa aquela barganha, aquela negociação. E a negociação ela leva para um ciclo da qual a pessoa que está ferida pela perda ela não sai. Porque não adianta negociar o que já foi feito. Não adianta negociar o que já aconteceu. Então essa é uma fase que o nosso emocional ele tenta, achar uma explicação. Após a negociação nós entramos numa fase chamada depressão. E eu quero te alertar que a depressão do luto não é a depressão clínica, não é a depressão médica, é a depressão da fase do luto. É aquela fase que a pessoa se isola, ela não quer ver ninguém, ela está em extremo, em extrema tristeza, perde o prazer até de fazer as atividades do dia a dia. Tem os sintomas parecidos com a depressão clínica, mas é a depressão do luto, que aí a pessoa passa por aquela fase. Claro que se o luto for patológico, o luto patológico é aquele luto que não é vivido, que não é vivenciado de forma sadia, pode levar à depressão clínica, mas não é essa depressão. A depressão do luto é os sintomas mesmo, a pessoa ela se isola, ela tem um choro frequente. Claro que esse quadro ele pode se estender, e você tem que observar se conhece alguém que está passando por luto ou você, se esse quadro ele tem se estendido, já está um período, já está te afetando, você tem que buscar. Então, a negociação é uma barganha, você tentar negociar, e se tivesse, se, e a depressão é um quadro profundo, Todos que passam por luto, por perda, passam por essas fases. Passa pela fase da depressão, aquela fase de extrema tristeza, de isolamento, de choro, de demais sintomas que é bem parecido com a depressão clínica. Eu quero te dizer nessa noite é que é necessário, é um sofrimento necessário. Quando nós perdemos algo que tem valor para nós vamos entrar em sofrimento. Se não entrar, que é preocupante. Então, você que tem acompanhado, nós já falamos de 4, já falamos da negação, já falamos da raiva, já falamos da negociação e agora estamos falando da depressão, as fases do luto. E semana que vem nós vamos falar da última fase, que é aquela fase que nos ajuda aí a caminhar e a seguir. Se tem alguma dúvida, quer perguntar, entre em contato. Pode escrever, pode entrar em contato pelo WhatsApp da página ou pelo Messenger. Estamos aí para acolhermos todas essas fases. Patrícia, como é que eu passo? Acolhimento.
pessoas que te acolhem, ou você conhece alguém, acolha também, né? Eu estou com você, eu te entendo, e vamos todos superar cada fase, tá? Que Deus abençoe e até semana que vem.